Bahia voltou aos treinos, né? Agora, ó, foco no Cruzeiro, o jogo já é sexta-feira. Acabou o descanso. Com 13 dias livres no calendário, o elenco tricolor recebeu 4 dias de folga em meio à preparação para a partida contra o Cruzeiro nesta sexta. Uma pausa importante para os jogadores, que vêm sendo cobrados pela má fase do time, com apenas 2 triunfos nos últimos 8 jogos. Eu acho que para retomar a gente precisa dar nossa confiança. Acho que nossa data FIFA vai nos ajudar bastante para a gente descansar, para a gente voltar até melhor, trabalhar a nossa parte mental para que a gente possa voltar bem, para que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho. São 9 jogos, 9 partidas difíceis, mas agora vamos trabalhar para que a gente possa voltar bem e ficar esses 9 jogos na parte de cima da tabela. De volta ao trabalho, o elenco tricolor tem 4 treinos até a partida no Mineirão, quando vai tentar encerrar o mau momento como visitante. Com apenas 1 triunfo nos últimos 7 jogos fora de casa, o esquadrão vem de 3 derrotas seguidas longe de Salvador. Tem que virar essa chave aí, chegar lá, fazer o que fez aqui na Fonte Nova, né? Dá uma goleada. Agora, com tempo para treinar, o técnico Rogério Ceni espera corrigir os erros ofensivos do time, que marcou apenas 6 vezes nos últimos 8 jogos, e preparar a defesa para o toque de bola característico dos times de Fernando Diniz. Tentar trabalhar melhor a finalização, puxada de contra-ataque, quando entram os jovens mais velozes de frente, que a gente tenha uma melhor finalização, que a gente consiga finalizar melhor as jogadas. Nós vamos enfrentar um time que tem como característica a construção desde baixo também, que já mostrou nesse último jogo contra o Fluminense. Como nós podemos marcar melhor, pressioná-los de maneira melhor. É para isso que nós vamos usar o tempo. Vai escolher se ele vai fazer aquele feijãozinho com arroz ou se ele vai surpreender, né? Só sexta pra gente entender. Vai, você tá de perseguição, viu, Dadai? Deixa o professor Nelsinho falar. A característica do Rogério não é muito de surpreender, não. Eu acho que ele vai ser conservador e vai colocar o Iago Felipe, uma coisa que eu não faria. Porque o Caio não joga e não tem outra peça, né? O Rezende está machucado e o Acevedo ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Acho que o Iago Felipe tem boa técnica, passa bem a bola, mas é um jogador frágil na marcação. E o jogo do Cruzeiro, você parte do zero. O Cruzeiro, que já tem característica de ser um time técnico, com o Fernando Diniz, o próprio Rogério salienta, certamente é uma equipe que vai valorizar a posse. E você só retoma a bola marcando forte. Eu traria o Jean Lucas para a função do Caio, traria o Tassiano para a função do Jean Lucas e colocaria Ratão. Ficava o meio-campo com Jean, Everton, Tassiano e Cauli. Everaldo e Ratão, para não mudar o sistema. Para iniciar o jogo, uma equipe forte fisicamente. A gente pensou diante do Flamengo, mais ou menos, né? Exatamente. Então, eu acho que fica uma equipe mais competitiva e teria no banco 3 jogadores para o meio-campo. O próprio Acevedo, que deve aguentar ali uns 15 minutos, o próprio Iago e o Depena, porque no jogo do Flamengo, que ele não teve Acevedo e iniciou com Depena, ele passou o jogo com um jogador de meio-campo no banco, que foi o Iago. E aí acabou o jogo em frangalhos com Iago, Tassiano e Juba, com esse trio com Tassiano, com Iago, Cauli e Juba. Com Cauli e Juba extenuados, né? E o Iago com aquela marcação meia bomba, como a gente chama, então o Bahia ficou frágil. E tem que ser forte nesse jogo lá, porque é um jogo decisivo. Se o Bahia conseguir vencer o Cruzeiro, né, o Bahia vai muito melhor para o jogo contra o Vasco. Se coleciona mais um resultado negativo, já gera mais dúvidas no treinador, a pressão aumenta, é sempre muito ruim. Não é um jogo que o Bahia é favorito, é um jogo de iguais, mas pode trazer 3 pontos lá em Minas Gerais, sim. Eu também não faria não colocaria Iago, não. Espero que ele não faça isso, né? Eu acho que está puxando Tassiano. Eu estava te falando aqui em off que tem 2 jogadores no Bahia que é substituível. É o Everton e o Caio. Você vê a dificuldade. Tem Rezende machucado, que poderia estar fazendo a função, e não tem. E o torcedor está apreensivo com isso. Mas o Bahia teve e está tendo uma folga muito boa. E está tendo uma semana praticamente cheia, com 4 dias de folga que deu para os atletas. Né? Os atletas esses que vêm desgastados,
não é fácil você estar numa temporada desde janeiro, praticamente rodando o mesmo time, com aqueles mesmos atletas. Vai chegar num funil como esse do Campeonato Brasileiro, você não tem como puxar mais nada desses atletas, você não tem como tirar mais deles. Ou seja, foi o que eu falei no programa passado aqui, você tem que estar rodando com os bancos de reservas. Não vem rodando, agora mesmo tem Gilberto, já decidiu que Gilberto vai jogar titular. Tem uma semana boa de treinamento para corrigir os erros, para fazer variações, deixar as variações prontas para na hora de chegar no jogo, não estar com aquelas duvidazinhas e parar de fazer o feijão com arroz. Está na hora do Bahia ser ousado, o Rogério Ceni ser ousado. Ou vai ficar de fora da pré-Libertadores ou da Libertadores, com plena chance de conquistar uma coisa melhor no Campeonato Brasileiro. Né? Vai pegar um Cruzeiro com o Fernando Diniz, que ele sabe que tem a característica praticamente igual ao trabalho dele, que é posse de bola, mas o Cruzeiro joga dentro de casa, o Bahia vai ter que se reinventar lá para ganhar esse jogo e trazer esse triunfo para o seu torcedor, que está bem apreensivo com isso. Olha, na direita vai dar Gilberto, é o eventual substituto, é natural que o Gilberto jogue. Tenho essa dúvida, né, se o Iago Felipe vai começar jogando. O Nelsinho foi muito feliz, né, trazer o Tarciano é uma ótima opção também. Não descarto o Carlos de Pena também começar na posição. A preocupação, Juliana, é o seguinte, esses próximos 4 jogos do Bahia, o Bahia fará 3 jogos fora de Salvador, né, contra Cruzeiro, Vasco e Juventude, com São Paulo no meio. Para mim, chegando no jogo do Juventude, o Bahia vai dizer o que vai acontecer. Se ele vai continuar brigando em cima, vai se conformar com a Sul-Americana. Então, o Bahia precisa reagir na competição. O técnico Rogério Ceni precisa mudar o time, precisa oxigenar o time do Bahia. Está muito repetitivo, o torcedor está cansado. A impressão que a gente tem é que o Bahia está perdendo fôlego, está perdendo punch, está indo para as cordas em todos os jogos, não tem jogado futebol do início do Campeonato Brasileiro. O Bahia, como saiu, o William falou aí na matéria, 6 gols em 8 jogos, é muito pouco para quem fazia gols em todos os jogos. Então, se ele vier com o mesmo time, fizer mudanças conservadoras, a tendência é o Bahia ter dificuldade lá com o Cruzeiro. Porque eu entendo, Juliana, que esses 11 que o Ceni tem colocado, para mim, está perdendo fôlego. O time precisa ser modificado para oxigenar. Tem que preparar algo novo. Se não está dando certo de um jeito, vai tentar de outro. Não pode permanecer na insistência de manter o mesmo time o tempo todo.